E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não trago o relato de inscritos que manda e-mail pra mim. Eu recebo até que bastante pela quantidade de inscritos, né? Como meu canal, o outro caiu, tinha mais inscritos. Aí deu uma caída um pouco, mas se vocês quiserem mandar, pode mandar que eu vou trazer aqui pra ter mais conteúdo, né? Ou, sei lá, eu coloco um link lá pra vocês fazer uma promoção de vídeo pra ter mais conteúdo, porque às vezes a gente fica procurando e não acha nada, né? Agora com e-mails eu consigo fazer mais vídeos, né? Que eu tô postando no clube de membros. Entrem lá no clube de membros, porque lá todo dia eu posto vídeo, só não posto vídeo de domingo. Então todo dia vai ter vídeo lá, né? Então é bacana vocês mandarem pra mim, né? Aí eu tampei aqui o nome dele e o título do e-mail é Como Ter Mais Amigos e Atrair Garotas, né? Então vamos lá, boa tardinha. Tenho 27 anos e sinto que tive poucas experiências sexuais. Provavelmente você teve mesmo, né? Isso aconteceu principalmente por causa da minha timidez e por ter crescido em uma família evangélica. Então vamos lá. Primeiramente, o natural do homem é ter poucas experiências sexuais, a não ser que você tem alguma coisa e é muito acima da média já na adolescência, ou na altura, ou na beleza, que geralmente é relacionado à beleza, né? Eu costumo falar que o adolescente é meio que escravo da libido, né? Escravo daqueles impulsos sexuais, daqueles hormônios. Então ele tende muito a preferir a beleza, né? Tanto as mulheres, tanto o homem. Por quê? Por causa dos hormônios, e não tem tanta necessidade de constituir família, de procurar emprego. Você tá na época da escola ali. Então, meio que a gente é escravo da aparência, né? Então, a mina mais bonita da sala, a gente vai ficar babando o ovo, e os meninos mais bonitos lá, aqueles poucos, vão ficar com a maioria das meninas. Então, você teria que estar dentro desses poucos para ter, desde jovem, mais possibilidade com mulher. Então, eu também passei por isso, porque eu não era esse cara. Apesar de eu ter uma habilidade, que eu jogava muito bem futebol, e isso dá uma faminha, tudo, eu não era tão atraente, não era bonito, era dentuço. Depois eu fui colocar aparelho, era bem magro, mas eu nunca fui o nerdzão da sala, que só estudava e que não interagia, entendeu? Porque essa parada de ser nerd, ficar muito isolado, isso impacta na sua mentalidade, né? Porque você ficou muito isolado, não tinha muitos amigos, você tem muita mentalidade escassa, né, de amigos, de validação. Isso aconteceu principalmente por causa da minha timidez e por ter crescido em uma família evangélica. Então, muitos falam que tá todo mundo comendo todo mundo na igreja, e não tem mais isso daí ficou no passado, que na verdade a comunidade evangélica está contaminada, né? Você vê pastor saindo com fiéis, cara que é da bandinha ali, ficando com várias minas, que meio que isso ficou no passado, mas eu acredito que tem igreja sim, e é bem restrito, né? Por quê? Porque você tá em pecado. Quando você se relaciona com uma mulher sem estar dentro do casamento, você entra num tipo de pecado chamado fornicares, que isso tá na Bíblia. E isso tá em várias religiões, que você não pode transar antes do casamento. E isso é um preceito religioso, cristão e judaico. Então, quando você começa a ficar adolescente, tanto o homem quanto a mulher fica com fogo no rabo, pra transar, e a menina também quer sair com roupa curta, começa a usar vestido curto, começa a querer sair com as amigas, logo os pais arrumavam um jeito de casar a filha, né? Era os casamentos arranjados para conseguir conter esses impulsos, né, da adolescência. Então, é natural que dentro de uma religião você vai ter uma mentalidade mais beta, né, de retração dos seus instintos, né? E é difícil pra caramba. Se você tem muita oportunidade de fazer, vai ser difícil se segurar, mas quando você não tem a oportunidade, você vai começar a bater muita punheta. Você vai ser muito punheteiro, porque você já não tem acesso, e mesmo se você tivesse, você não ia conseguir controlar. Minha irmã é 3 anos mais nova que eu e é muito bonita. Percebia que as amigas dela, que eram mais novas, não me achavam atraente, enquanto alguns dos meus amigos já tinham ficado com elas. Eu tenho um colega que a irmã dele... Não é que ela é bonita, é porque ela tá dentro dessa cultura aí de ouvir muito funk, ela posta roupa curta e ela é bem ativa nas redes sociais, e ela tem muito peito. Ela não tem muita bunda, mas ela tem muito peito. Ela é branquinha, tudo, cabelo preto, lisinho e tal.
e ele falou que nas mensagens não lidas dela do Instagram tinha 2.500 mensagens. Nas mensagens dela não lidas. Por quê? Porque ela era muito exposta, né? Aí falou também que teve uma vez que ele foi com ela no shopping. Ela falou, Ian, você tem que ver. Eu fui com ela me chamou, vamos no shopping comigo, tá? Que eu quero fazer tal coisa. Aí ele tinha carro, aí ele levou ela, tudo. Aí ele foi fazer as paradas dela. E ele foi acompanhando ela. Teve uma hora lá que ela sentou. Peraí que eu vou procurar um lugar pra sentar. Enquanto ele ficava na fila lá da praça de alimentação. Aí chegou um cara e perguntou se ele era namorado dela e se ele podia entregar o telefone pra ela. Mas se ele não fosse, né? Falou assim, essa menina é sua namorada? Aí ele falou, não, é minha irmã, então. Tem como você entregar o telefone pra ela? Ou seja, ela é bem mais jovem também, devia ter uns 17 na época, e ele tinha uns 20 e pouco. E ele falou que é isso daí, mano. Quando a mina é atraente, cara, se você tem uma irmã bonita, provavelmente ela vai ter amigas bonitas, e se elas não te deram, não se abriu dessa forma, né, de querer ter interesse, falar, nossa, seu irmão é muito bonito, eu queria ficar com seu irmão e tal, porque, vamos dizer assim, que não é tanta diferença, né, 3 anos, 2 anos, mesmo se ela estiver ali no ensino médio, você estaria no 3º e era no 9º ano, tipo isso. E dá pra perceber que você não era tão atraente porque os seus colegas já ficaram com amigas delas, né? É mais ou menos isso. Na adolescência, sentia muita falta de ter uma namorada e tinha bastante tesão pelas meninas da escola e da faculdade. Normal, isso daí até eu. Depois dos 23 anos, como nunca joguei futebol, não pegava muitas garotas e era mais nerd, acabei sem ciclo social. Aquilo que eu falei, quando você tem algum ponto de contato, sei lá, você joga muito, você joga um game, você joga futebol, você empina pipa, você é muito bom em alguma coisa, você vai atrair essas pessoas que gostam desse mesmo hobby que você, e você vai conseguir formar vínculo com essas pessoas. Dizem os especialistas que depois de 7 anos de amizade, essa amizade não deixa mais de existir, né? Você sempre vai ter contato e vocês sempre vão ter essa conexão depois de 7 anos. Provavelmente você não teve isso com nenhum dos seus amigos, né? Que depois do ensino médio eles foram fazer ENEM, foram fazer outras faculdades e você se afastou dele. Provavelmente você não teve isso também na faculdade, por esse fato de ser mais fechado como pessoa, né? Igual você falou, que é mais tímido. E você ficou sem ciclo social, que é o comum. Então, a primeira via de você ter amizades é pelos colegas da sua rua. Né? Que você ali é jovem, igual eu tinha. Eu me mudei pra freguesia, né? A nossa família sempre morou na região da Pompeia, Perdizes aqui. Aí meu pai se mudou pra freguesia. E lá tinha muitos meninos que jogavam bola na rua, empinava pipa, que é um bairro mais pobre, né? Então a gente foi pra lá. E aqui era só prédio, não tinha nada pra fazer. Aí eu fui morar pra lá, eu tinha uns 5, 6 anos. Então eu cresci nesse ambiente que tinha futebol, empinava pipa, né? Ficava enchendo o saco da minha mãe pra deixar eu sair na rua. Tanto que teve uma hora que minha mãe foi olhar o meu sobrinho e eu ficava mais na rua, então eu saía de bicicleta pra tudo quanto é canto. E eu tenho amizades desde aquela época, né? O Marcos, o Osmar, o Biratã, o Antônio, que são amigos que eu tenho até hoje, que é de lá da freguesia. Por quê? Porque eu tinha vínculos com eles. Então, como você não saía de casa, provavelmente você deve ser criado no apartamento. Se você não fizer amizade ali, essas amizades vão dissipar. Porque cada um vai resolver sua vida e você não vai ter mais contato, entendeu? Igualmente, meus colegas da faculdade. Eu fiquei 4 anos estudando com eles. Eu já cheguei a morar, a sair da casa da minha mãe, a morar fora. Então, eu estudava, eu via eles mais do que a minha própria mãe, entendeu? Mais do que minha própria namorada, porque eu via eles todos os dias e eu tenho amizade com eles até hoje. Porque eu chamava eles pra sair, eles me chamavam também, mesmo depois da faculdade. Então você cortou essa via social. Existem outras vias, existe a da academia, existe a de um hobby que você pratica, existe a do game lá. Só que assim, você não falou muito mais sobre você. Você joga um game, você tem hobby, você faz o quê? Né? Porque a da escola e do ambiente ali que você mora, ele se dissipou, você não tem. Da faculdade você não tem. Então você trabalha home office e você faz o quê, né? Porque ou você entra de novo em uma pós, em algum lugar que você vai interagir com as pessoas, né? Então o maior jeito de você conhecer meninas é por amizade em comum.
Então você tem um amigo, esse seu amigo começa a ficar com uma menina, essa menina conhece uma outra menina, ou seu primo fica com uma menina e tal. É tipo isso, entendeu? E é assim que você conhece as pessoas. Presencial, online não dá. Não adianta você querer fazer algo à distância, entendeu? Ah, vou estudar à distância. Não vai ter esse network, esse clima, né? De ir num barzinho e tal. Fiquei mais próximo dos meus primos e tios. E via que eles viviam mogando uns aos outros. Daqui é bem comum da geração, né? Se seus primos são mais velhos, eles devem ser millennials. E seus tios devem ser boomers, né? Então, você tinha amizade ali dentro do ciclo familiar e eles ficavam mogando, eles ficavam te mogando ou mogando uns aos outros. Eu lembro uma vez que eu tinha um tio, o tio Barba, eu chamava ele de tio Barba, né? E ele ficava falando pra gente que ele transava com um monte de mulher. Ele gostava mesmo, que ele já saiu com um monte de mulher e tal, até antes de conhecer minha tia, né? E mulheres muito bonitas, ele ficava falando isso lá. Aí teve uma vez que eu me injuriei, né? Falei assim, mas caramba, mas a minha tia não era uma mulher tão bonita, né? Minha tia era uma pessoa gordinha, né? Ela não tinha um rosto tão bonito assim. Meu tio ficava com um monte de mulher bonita, mas na hora de escolher casar, ele ficou com a mais feinha. É muito estranho, entendeu? Então você fica com um monte de mulher bonita. Diz que corria atrás dele e tal, porque ele quer mogar a gente, né? Que no caso era a gente ali, os meus colegas que moravam ali do lado dele. Aí eu pegava várias minas, não fica com essas minas não, ficava com as minas que eu ficava era bonita, ficava tentando mogar a gente. Aí teve uma hora que eu enjoei e falei, tá, mas a minha tia, ela não é tão bonita. Por que você escolheu ela? Porque você ficava com um monte de mina bonita, você tá falando aí? Só sei que a aura dele ficou branco. A aura dele, que é mentira, né, rapaziada? Então esse é o mog, né? Você sempre quer estar por cima. Ou através de profissão, né? Você começa a falar que consegue ganhar muito dinheiro, que na sua época você já tinha dinheiro, já tinha as coisas, e hoje a gente não tem nada. Tipo isso, Morgan. Já tive apenas duas relações sexuais na vida e nunca saí com GP. Consegui namorar aos 24 anos. O relacionamento durou quase 3 anos e terminou há pouco tempo. Por isso te enviei um e-mail. Estou passando por uma barra grande com esse término. Meu ciclo social era basicamente os amigos dela. Exatamente isso. Você deve ter entrado num relacionamento pela mentalidade escassa, porque você já disse aqui que o seu desejo era ter uma namorada na adolescência, que eu não julgo. É comum. Eu tive uma namoradinha na adolescência. O nome dela era Ana Lee. E a gente dava beijinho, não tinha nem... Cara, a gente não tinha... Era tipo pegar a bundinha e dar beijinho. Eu nem perdi a virgindade com ela, mas eu tive essa sensação, né? De ter uma menina na escola que gostava de mim, mandava bilhetinho e tal. Feinha também, do mesmo jeito que eu e tal. Mas eu tive essa experiência, entendeu? Então você deve ter guardado aquilo e como você é de igreja, você percebia que os meninos ali conseguiam interagir com meninas. Os seus amigos ficavam com as amigas da sua irmã, né? Então aquilo começou a te gerar uma mentalidade escassa. Que eu já falei que muito isso de alfa e beta é muito de mentalidade, entendeu? Às vezes não é por causa que você é muito feio, e tá atrelado sim. Se você for pesquisar, as pessoas que são mais tímidas e são mais nerds, elas também não são tão bonitas. É muito difícil um menino muito bonito e fica todo mundo em cima. Tipo um arquétipo ali do Justin Bieber, né? Que na minha época era esse arquétipo que as meninas gostavam, né? Cabelinho lisinho e tal. Até hoje é tipo pretty boy. Então o que acontece? Tudo aquilo que o externo, através de um reforço negativo, passa, você começa a ter uma mentalidade escassa que você não é capaz. Por isso que as pessoas não gostam de cara bonzinho, porque o cara bonzinho, como ele não tem essa validação, ele começa a se esforçar muito para entrar dentro de um grupo, para ficar com uma mulher, e aquilo vai ofender as pessoas, né? Por quê? Porque você tá fazendo isso por um egoísmo, né? Você quer que as pessoas gostem de você, porque você não tem validação, né? Você tá numa mentalidade escassa. E o alfa é totalmente oposto. Você já deve ter colega que eles são trouxa mesmo, eles que davam um apelido. Tinha um colega que uma mina mamou ele lá, ele apelidou a mina de boca de pelo, e a mina chamava ele de escroto, de trouxa e tal, e esse moleque já tinha mobilete, tanto que quando eu comprei uma mobi, eu comprei uma scooterzinha, e ele já manjava pra caralho de peça, ele sempre foi pra frente, já sabia dar grau, ele sempre teve esse arquétipo alfa, e ele queria que se foda, tá ligado? Né? Queria que se foda porque ele tem muita validação, ele tem muita mentalidade abundante, né? Ele já foi pré-validado desde a infância dele, né? E
estava atrelado também com a aparência. Não porque ele é muito brilhoso, mas ele era muito alto e ele já tinha barba, tipo, 14, 15 anos já tinha bigode e tal, era uma parada surreal. Então, você tem uma mentalidade escassa e na hora que você conheceu essa menina, aos 24 anos, que já é uma idade avançada, é muito poucas relações, cara. 27 anos já era pra você ter transado com mais mulheres, no sentido de GP também, entendeu? Porque a GP eu considero uma mentalidade abundante artificial, mas você tem contato com uma Stacy. Por exemplo, eu já transei com várias minas que eu considero Stacy. Por quê? Porque eu ia lá pagar, então eu escolhi a melhor, entendeu? Inclusive, dando uma dica aqui, tem uma mina, e eu transei com ela esses dias, e não é tão caro, e ela é muito gostosa e é bem barato, cara, não chega nem a 200 contos. E não indicando aqui, não tô falando pra vocês fazerem isso, que é uma coisa, vamos colocar entre aspas, assim, não cristã e moral. Mas ela fica ali na Augusta, na esquina, quase perto do casarão, você desce um pouquinho na esquina, primeira esquerda, né? Lá, mano, tem uma mina que, cara, tanto que eu peguei resto, cara, porque ela já tava num quarto e quando eu cheguei lá eu olhei, puta, não vou sair, não vou ficar com ninguém, né? Aí o cara lá, mano, tem uma mina aí, mano, ruivinha, branquinha, se eu não me engano era nordestina, e, mano, muito gostosa. Aí eu fui e paguei lá. E tipo isso, eu conseguiria transar com essa mina? Cara, ela não é Stacy e tudo, mas eu achei ela bem gostosa, mano, entendeu? Isso vai te dando uma mentalidade, porque você já tá acostumado a ficar com um corpo daquele nível, né? É uma mentalidade abundante passiva. Infelizmente, rapaziada, eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Se você quiser transar hoje em dia com uma mina mais bonita, você vai ter que pagar, mano. E pagar, que eu tô falando em todos os sentidos. Você vai ter que pagar, você vai ter que imaginar, você vai ter que dar ideia, que é o que eu tô querendo no momento, tá? Eu acho que pra mim já não vira mais a ficar com um monte de mina nota 5 pra rotação, entendeu? Então o que eu tô fazendo? Eu tô me afastando um pouco, porque as minas mesmo saem. Eu fico conversando com elas percebem que eu não dou muita atenção, percebem que eu não quero namorar, e só teve uma relação ali básica, sexual, que não foi nada nem pra mim nem pra ela, e elas mesmo saem. E tipo assim, não tá entrando tanto no Tinder, em todos os apps que eu baixei, umas minas mais bonitas, entendeu? Eu percebi isso. As minas ali, 5 a 6 no máximo, e eu tô ficando com as minas mais gatas através de GPzismo, mano. Então, isso me dá uma mentalidade e me dá uma sensação de, pô, tô acostumado com esse corpo. Ah, mas ela não gosta de você, mano, mas eu também não tô querendo que elas me amem e tenham atração genuína. Cara, a mina, ela foi, eu cheguei nela e tinha outro cara que ia esperar eu sair pra pegar ela, né? E tava lá. É uma birosquinha bem meia boca, não é igual o casarão não, mas, tipo, o casarão é bem mais caro, eu paguei bem mais barato com a mina, tipo, do nível do casarão, entendeu? Então, você vai ter que fazer isso, né? Vai ter que começar a sair com o GP pra ter uma mentalidade abundante passiva. Nunca fala isso pra uma mina civil, porque elas odeiam um cara que vai em puteiro e sai com um GP. Mas é o único modo, cara, de a sua mente, entendeu? Começar a se adaptar com esse tipo de corpo, com esse tipo de mulher. Porque dando ideia e querendo sair assim, sem gastar muito, sem frequentar um rolê caro, sem pagar um combo, essas minas que geralmente já são GP, né? Já são do jogo, essas minas mais gatas, né? Então é mais ou menos isso o que eu indicaria pra você. Agora que você separou, você focar em academia, que você falou aqui, né? Estou passando por uma barra no término e meu ciclo social basicamente era os amigos dela. Então, como você não tinha, você começou a namorar, ela que começou a chamar você, tá, vai ter tal coisa, vai ter o chá de bebê da minha amiga, vai ter um rolê tal, porque as meninas, elas adoram o ciclo social dela, né? Elas gostam de conversar entre elas, então elas têm aquelas amizades, é bem pujante o ciclo social e até de Instagram dela, que é totalmente diferente do nosso. Você vê lá uma menina nota 6, 7, você vê o Instagram dela, acontece várias coisas. Você vê um cara nota 6, não tem nada, seco, não acontece nada na vida do cara. É totalmente diferente. Então, é normal que você seguisse ela e você perdeu o seu ciclo social. Hoje estou indo à academia e trabalhando. Acredito que agora eu sou um 7. Todo mundo fala isso. Todo mundo que manda e-mail fala que é tipo um 7. Ele mandou umas fotos pra mim, né? Eu já fiz a análise dele e eu não dei 7 pra ele. 7 é uma nota muito alta. 7, rapaziada, é tipo os caras do One Direct. É tipo o Arthur Aguiar. Sei lá, vamos ver um cara negro. Que é um 7. Sei lá, o PA. Entendeu? É tipo isso, então você não tá nesse arquétipo. Dá pra perceber que não tá.
Porque o cara 7, tipo, ele tem o rosto foda, só que ele é mais baixo. Ou ele tem ele tem os traços, tudo, mas não é muito harmônico. Mas tem todos os traços do Shed. Tem o Hunteras, mas não tá muito harmônico. É tipo isso, entendeu? O 7. Então não dá pra você falar, eu sou um 7, é uma nota muito alta e você não estaria passando por isso. Na adolescência eu tinha muita espinha, era muito magro e não fazia ideia do que era Red Pill. O que você indica para eu criar um ciclo de amizades e conhecer novas mulheres? Exatamente o que eu falei. Ou você se matricula em algum curso que é presencial, ou você começa a fazer amizade na sua academia, né? Começa com um bom dia, começa sendo uma pessoa com hospitalidade, entendeu? Ou você reativa novas amizades, né? Que você conheceu na adolescência e tal. Ou sai pro rolê sozinho, cara. Sai pro rolê sozinho, né? Faz igual eu fui atrás da GP, eu fui sozinho. Chamei 2 amigos lá, eles tava de perreco lá. Eu fui sozinho, tava afim de transar com a mina. Porque as minas ficam furando, mano. Você marca elas furam. Como eu falo no e-book, eu não chamo de novo, entendeu? Porque é uma demonstração de baixo valor muito alto. Por exemplo, eu tô conversando com a mina e tal. Eu converso pouco, aí... A trilhazinha que eu montei lá no e-book. Aí eu sempre vou levando a conversa pro encontro, porque pra gente não vira ficar dando atenção e conversando por mensagem, pra gente não vira. E eu disse pra ela que, vamos se encontrar e tal. Aí ela foi e falou que, não, beleza, vamos sim. Aí quando chegou perto, eu percebi que ela não mandou nada. Mandei assim, tipo, acho que eu vou atrasar, porque eu tô muito ocupado. Na verdade, não ia atrasar, eu só mando isso pra ver se ela vai confirmar, entendeu? Eu coloco lá no e-book. Aí ela falou que não ia, né? E não ia dar pra ir e não marcou outra data. Não falou assim, a gente pode marcar pra tal data. Eu falei, não, tranquilo e tal, e nem mandei mais nada. Aí eu vou esperar 2 semanas pra mandar de novo, ou ver se nesse intervalo ela manda alguma coisa, porque aí ela pode falar outra data, entendeu? Então meu jogo é esse, então eu não fico chamando toda hora. Então se as meninas desmarcou. Aí o que eu fiz? Aí era sabadão, aí eu já tinha bebido umas 2 brejas, tava jogando, eu falei, mano, pra você ter uma ideia, de carro até o casarão é tipo 10 minutos. É só subir o Heitor Penteado e pegar Dr. Arnaldo, estacionar o carro, tipo, é muito fácil. E como já tinham me indicado essa mina, eu fui, entendeu? Aí eu fui sozinho, mano, entendeu? Aí entrei no casarão, troquei ideia lá com os garçom, fiz uma amizade e tudo, dei uma roçada, mas como eu não ia ficar com ninguém, porque no casarão é 60 conto pra entrar e você tem direito a 4 brejas. Aí eu bebi as 4 brejas, então gastei 200 e pouco no rolê sozinho, mas já fui pra matar, entendeu? Então é assim, cara, você vai pra noite, cara, se você não tem ninguém. E você vai acontecendo coisas, entendeu? Como você disse, que eu vi pelas suas fotos, você não é sub 5, mas também não é um 7. Tá, você tá entre 5,5 e 6,5, eu acho que você tá nesse range. E você melhorou sua aparência, que você tinha espinha e tudo, então você vai conseguir atrair, né? Que a sua mentalidade tá muito lá no passado, do moleque nerd, com espinha, e não conseguia mulher. Cara, você já conseguiu uma namorada, você já namorou, entendeu? É que não deu certo, mas amizade, cara, é ciclo social. Você vai ter que andar em ambientes que você, tipo, numa escola, numa igreja, que você vai presencial, na academia. É assim que você tem o ciclo social. Porque só em casa, em home office, ele ficar estudando online, videogame, não vai te dar esse ciclo social. Trabalho home office, nunca usei app de dating e não tenho amigos pra sair em rolês. É o que eu tô te falando, cara. Você tem que ir lá fazer as fotos, manipular suas fotos, ou usar suas próprias fotos, começar a ter match, e você sair pra encontros, e esses encontros você pode formar até amizades, minas que não der certo, você forma amizade, e começar a sair pra rolê. Se você não tem amizade, cara, chama um amigo, igual nesse momento que eu tô passando, que a maioria dos meus colegas estão namorando e eu tô solteiro. Eu terminei em setembro, já teve minas que queriam um relacionamento sério, eu não quis curtir essa vida e trazer essas coisas por canal, né? E eu chamei um moleque, mano, que fazia tempo que eu não via ele, pra gente curtir o carnaval, cara, que ele tá solteiro. Eu falei, mano, separei, tô sem amizade, mano, baba o ovo um pouco, mano, pra você sair com ele, porque ele tá solteiro e ele tá, tipo, eu fiquei afastado. Ele falou, não, vamos sim, vamos na Madalena e tal. Aí me chamou, vou pro carnaval com ele, entendeu? Vou sair um pouco, porque eu não vou viajar, não vou fazer nada. E tem uma outra mina que eu tô colocando na rotação. E tem outras, eu tenho umas 5 que eu encontrei e desmarcou, que eu já marmitei, e elas perceberam, já até falaram pra mim que elas querem coisa séria, e percebeu que eu não queria.
Então elas vão sair, entendeu? Então eu preciso gerar novos prospectos. E caso eu encontrar uma mina ali nota 7 ou nesse nível aí, que é umas minas mais gatas, porque quando a mina não é muito gata, você não tem muita vontade de encontrar, entendeu? Por isso que eu prefiro sair com o GP. É melhor pagar, cara. Porque a mina que eu consigo, cara, é um quebra-galho, é tipo um bico. Então você gasta de... Aí você volta e você fala, puta, gastei pra caralho, né? A mina que eu curtia. KGP não, você vai lá, é batata, você não perde tempo. É assim que você vai conseguir sair dessa. É o único caminho, que não é nada moral. E se você é religioso, você não vai achar nada moral. Só que é o único caminho hoje pro homem é essas 3 vias. É GP, rotação, Tinder, Instagram, tentar falar com as minas e chamar a amizade antiga pra sair. Ou fazer novas amizades através de curso, hobbies. Sei lá, tipo, você comprar uma moto, entrar num grupo de moto, entendeu? Esse tipo de coisa. Valeu, pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de LooksMax em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de LooksMax, que está excelente.